Bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus continue abençoando você, sua casa, toda a sua família. Durante a semana nós estudamos o livro de Salmos capítulo 1, né? Peguei versículo por versículo, fui esmiuçando um pouquinho. E agora eu quero fazer ele todo para que a gente possa refletir sobre esses salmos magníficos. Esses salmos que Deus deixa aqui para nós, para que nós venhamos a viver como verdadeiros servos de Deus, como verdadeiros homens e mulheres de Deus. Sabe o que eu percebo? Que por mais que nós somos pecadores, que nós estamos aí buscando, por mais que nós estamos aí nessa luta espiritual tão grande, Deus ele jamais vai abandonar os seus. E a palavra de Deus se resume no Evangelho, o Evangelho se resume no arrependimento, no fazer o bem, no amar o outrem como a si mesmo. É difícil amar, mas Jesus ele veio ao mundo, veio nos ensinar a amar de uma forma que nós temos que ir a vida toda, enquanto estivermos aqui nessa terra, a procurar, a viver como ele viveu. Eu quero pedir perdão para vocês que ontem eu amanheci acamado, uma febre muito alta, e não fui ao UPA, não. Passei o dia em oração, tomando o remédio e conversando com Deus. E hoje eu estou bem melhor, apesar que estou com um pouco de tosse ainda, mas a febre sumiu do meu corpo. E hoje eu estou podendo estar aqui com vocês para passar essa mensagem maravilhosa. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, na terra e tudo que nela há. Pai querido, que a meditação de hoje, a palavra de hoje, venha nos fazer, Senhor, a entender o Teu propósito em nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, a vivenciar o Teu milagre, a vivenciar o Teu chamado em nossas vidas. Nos ajude, Senhor, com a nossa pequenez. Nos ajude, Senhor, a cada dia mais amar outrem, assim como nós amamos a nós mesmos. Nos ensine, Senhor, a Te adorar, a Te buscar, a aprender de Ti. É o que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, livro de Salmos, capítulo 1. Vou ler aqui na minha linguagem transformadoras, porém vou usar a NVI também, né? Nova versão internacional, que por sinal também é uma outra Bíblia também muito boa. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os ímpios. São como palha, levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos. Pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Sabe, é muito forte, né, o versículo de hoje. Na linguagem NVI,
Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Então você pode notar que o salmo aqui ele começa com um forte contraste entre dois caminhos: o caminho da justiça e o caminho da impiedade. Ele descreve a felicidade verdadeira como fruto de uma vida centrada com Deus. E essa felicidade verdadeira, como eu disse, ela tem que estar centrada em Deus. Tem que estar centrada na palavra de Deus. No verso 1 nos alerta sobre a progressão do pecado. E hoje nós estamos vivendo num mundo que cada dia que passa o pecado está se tornando comum. É como Sodoma e Gomorra do tempo antigo, do Velho Testamento, né? Então você veja bem, primeiro ouvimos o conselho errado, né? Depois começamos a agir como os ímpios. E por fim, nos acomodamos nesse estilo de vida. A pessoa começa a ouvir os conselhos errados e vai se adaptando, vivendo como os ímpios vivem. Não busca no Senhor a sua resposta, mas prefere se acomodar na fofoca, prefere se acomodar fazendo o mal e achando que está fazendo bem, né? Nos assentamos nesse estilo. Então você veja bem que é uma descida sutil e perigosa. Quantos hoje não estão vivendo dessa maneira? Um pé dentro da igreja e um pé no mundo. Querem que Cristo o aceite, mas não querem aceitar Cristo como seu suficiente Salvador. Me perdoe, mas hoje eu ainda não estou tão bem assim ainda, né? Mas Deus está fazendo a cura em meu corpo. Está me deixando eu fortalecido, também. Já no verso 2, apresenta a alternativa. Que alternativa é? A pessoa feliz encontra prazer, encontra direção na palavra de Deus. Quando a pessoa ela está passando por determinados problemas, ela encontra prazer em buscar o Senhor, em conversar com o Senhor, em dizer para o Senhor os seus limites, o que ela está passando, o que ela deseja. E ali ela tem prazer, né? Ela medita dia e noite. Não é apenas ler por obrigação, mas ela lê por amor, buscando ali uma resposta. Porque tem muitos que dizem assim: eu já li a Bíblia 10 vezes, é a Bíblia inteira. Mas será que leu por ler ou leu com devoção, com ação de graça? Para que a palavra venha fazer sentido em sua vida. Sabe, a pessoa se alimenta da verdade divina, permitindo que ela transforme o coração e guie as decisões. Eu não sei qual é a decisão que você tem que tomar nessa manhã. Eu só sei te dizer que se você pedir para Deus, colocando na mão de Deus, você vai ter uma direção. Então, com quem você tem andado? Com quem você tem partilhado
nas suas coisas, com quem você tem partilhado a sua vida cotidiana. Sabe, meus queridos, reflita se a influência ao seu redor te aproxima de Deus ou te afasta. Será que a pessoa que você está andando está te afastando de Deus ou está te colocando cada vez mais próximo de Deus? Onde está o seu prazer? Será que o seu prazer está nas coisas mundanas? Será que o seu prazer está nas coisas terrenas? Sabe, encontrar alegria na palavra é mais do que um dever. É o dever de todo cristão buscar alegria, buscar paz. E para isso ela está dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus que diz, a palavra de Deus que nos transforma. Não sei a luta que você passa, mas toda vez que você busca na palavra, você vai notar que você tem prazer de viver. Não como os ímpios que pensam em se matar, se destruir de uma vez por todas. Sabe, é reconhecer que ela nos oferece vida, sabedoria e direção. Isso é ter prazer na palavra de Deus. Quando eu começo a reconhecer que ela me dá vida, que ela transforma a minha vida. Você tem meditado ou apenas lido, como eu já falei anteriormente? Você tem lido somente a Bíblia ou tem meditado naquilo que Deus tem mostrado para você? Talvez você não saiba meditar e refletir. É guardar no coração e aplicar no dia a dia aquilo que você leu, aquilo que você aprendeu. É você guardar aquela palavra tão poderosa e vem mostrando para você que você pode ser feliz verdadeiramente naquilo que assim diz o Senhor. No versículo 3 e 4 diz assim: é como árvore plantada à beira das águas correntes. Dá o fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. O salmista nos apresenta um contraste profundo entre o justo e o ímpio. É muito profundo isso. O justo é comparado a uma árvore plantada junto às águas, né? Uma imagem de vida constante. Porque ali é nutrição e estabilidade, constantemente. Essa árvore não é apenas sobreviver, mas frutifica no tempo certo, mostrando que há um ritmo perfeito no agir de Deus para cada estação da nossa vida. Então não queira atropelar, não queira dar uma mãozinha para Deus. Tudo é no tempo certo. Suas folhas não murcham, né? Isso fala da perseverança, da fé que permanece viva mesmo nos dias difíceis. E hoje você vê que muitos cristãos, quando está passando por luta, ele muda, ele se ira, ele tem raiva, ele tem ódio. Sabe, é diferente daquele cristão que está passando por dias difíceis, mas confia no Senhor. Confia que o Senhor vai dar a providência. Confia no Senhor que Deus ele vai dar o escape. O segredo dessa vitalidade é estar plantado junto às águas. Ou seja, enraizado na palavra de Deus e nutrido pela sua presença. Então eu entendo que cada vez que eu pego a minha Bíblia para falar com meu Pai Celestial, eu estou nutrindo a minha vida. Estou deixando
Deus trabalhar a estação certa para a minha vida. Em contraste, os ímpios são comparados à palha que o vento dispersa. Leve, instável, sem direção ou profundidade. Isso nos lembra que, longe de Deus, perdemos o rumo e a substância que dá sentido à vida. Longe de Deus, eu e você não vamos chegar a lugar nenhum, meus queridos. Sabe? Longe de Deus, eu e você não vamos conseguir chegar aonde Deus sonhou para nós, aonde Deus fez o galardão para cada um de nós que se arrepende, né? Já no versículo 5 e 6, deixa eu achar. Eu estou bem gripadinho, mas estou bem melhor do que ontem, sabe? Eu só peço perdão que eu não consigo parar de tossir, né? Já no versículo 5 e 6 diz assim: por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Verso 6: pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. O destino dos ímpios é de ruína. A palavra já está dizendo aqui no versículo 6: pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Não prevalecerão no juízo. No dia do julgamento, os ímpios não terão defesa diante de Deus. No grande dia, muitos vão estar ali à porta. Mas, mestre, me perdoa, irmãos. Me perdoa. Eu tô com um problema desagradável aqui. Tá? Me perdoe. No final tudo vai dar certo. Bem? Então, como eu falei, no dia do julgamento, os ímpios não terão defesa diante de Deus. Muitos vão estar ali no grande dia dizendo: mas Senhor, eu profetizei em teu santo nome, eu expulsei demônios, eu fiz milagres de cura. E o Senhor vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, pois eu não o conheço. Entende? Não vai ter justificativa para a pessoa que está dentro da igreja, agindo com a sua razão, fazendo com a sua razão, não com a razão de Deus, fazendo aquilo que acha que tem que ser feito com a sua razão, se é que você me entende. Nem na congregação dos justos, olha só, não terão parte com os que foram justificados por Deus. Não tem parte. A palavra de Deus diz que a maior surpresa vai eu estar lá no céu. Sabe, meus queridos, hoje nós temos tudo na nossa mão. Mas cometemos o mesmo erro que os mestres da sinagoga cometeu contra Jesus Cristo. A igreja A brigando com a igreja B se destruindo com a igreja
Sim, mas não estão dando ouvido ao verdadeiro evangelho de Deus. Jesus ele veio, Jesus mostrou o evangelho, e mesmo assim nós estamos cometendo o mesmo erro. A vida longe de Deus pode parecer promissora por um tempo, mas terminará em vergonha. Isso é para você que está dentro da igreja brincando de púlpito, brincando de ser profeta, brincando de ser o pregador, sabe? Parece ter uma vida promissora, mas é só por um tempo. Eu já vi muita gente cair, irmãos. Eu vim de uma igreja que os pastores todos arrogantes, cada reunião que tinha era reunião de humilhação. Tinha um pastor que pregava em cima do pecado, mas pregava firme. Pregava contra o adultério, pregava contra a separação. E hoje eu vejo ele andando, sabe? Ele tem uma igreja aqui em São Carlos, mas vejo ele andando. Se separou da sua esposa, está com uma esposa mais nova, mais magrinha. Aí eu fico observando. Como que pode? Pois pode. É só por um tempo. Depois a máscara cai. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Eu no início do ministério, eu me dediquei. Sempre fiz com amor e com inocência. Mas quando Deus me tirou, irmãos, eu comecei a ver a podridão nos bastidores. Mas eu não estou aqui para ficar criticando, isso só pertence a Deus, amém? Então, a vida parece ser promissora por um tempo, mas vai terminar em vergonha. Quantos não estão envergonhados, irmãos? Quantos homens e mulheres de Deus renomadas são o próprio da palavra. A vida longe de Deus pode parecer promissora por um tempo, mas terminará em vergonha. Essa é a palavra. Deus conhece o caminho do justo, porque Deus ele cuida, Deus ele aprova, Deus está sempre presente. O justo sempre está buscando. Aqui a palavra conhece, indica mais que informação. É cuidado, aprovação e comunhão. Sabe, quanto mais comunhão eu tenho com Deus, mais Deus ele vai fazendo o que é necessário para a minha vida. Deus só precisa de um vaso vazio para que ele venha encher com o teu Santo Espírito. E o grande problema nosso hoje é que nós já estamos cheios de orgulho, cheio de soberba, cheio de eu sou o cara. Eu sou o melhor, eu faço isso, eu faço aquilo. Tem uma gestão na nossa igreja que era tão boa. Depois a pessoa precisou se afastar. Entrou uma outra gestão. Aí eu fico olhando, até o nome mudou. E nunca me entrou na minha cabeça por que tem que ser assim. Para dizer que é a melhor?
para dizer que é melhor que a gestão que já passou. É diferente. É diferente. Então, não estamos sozinhos. Deus acompanha e protege os que andam com Ele. Há um tempo atrás, eu não vou me recordar se foi 2009, eu não me lembro a data certa agora. O avião da Chapecó caiu. E um jogador de futebol sobreviveu. Eu achei muito lindo o que ele falou. Ele disse que ele sobreviveu, mas ele não entende porque só ele sobreviveu. Aí muitos perguntaram, será que Deus não ama? Os outros também amam. Mas, irmãos, são coisas que acontecem que a gente não entende. Em 1996, meu pai tinha um carro, um Gol quadrado, e colocou a família toda dentro do carro. Minha mãe, minha irmã, meu cunhado, sobrinhos. E fui para casa da irmã nesse domingo. Naquela época, a estrada de Ribeirão Preto ali estava recapeando e ficou um degrau. E de repente aconteceu um acidente, o pneu estourou e ele perdeu o controle. Subiu a um barranco e caiu fora do carro, e o carro caiu em cima dele, esmagando, ficou um osso. Mas os demais sobreviveram. Não dá para entender um acidente naquela proporção. Todos dentro do carro. Porque só ele morreu. Mas isso só pertence a Deus. Só pertence ao Senhor. Entende? Então nós não estamos sozinhos, sabe? Deus, ele acompanha e protege os que andam com ele. O fim dos ímpios é a destruição. Perecerá, né? O caminho do ímpio leva à morte, morte espiritual, morte eterna. Olha para você que está dentro da igreja brincando de ser crente. É para você que vai fazer uma visita espiritual na casa de alguém e alguém abre as suas circunstâncias de vida e você chega fazendo fofoca dentro da igreja para todos. Se você não se arrepender, se você não buscar o arrependimento em Deus, você vai perecer e vai morrer a morte espiritual. Ainda dá tempo. Para você que gosta de fazer a obra do Senhor, buscando status, buscando ser o melhor. Se você não se arrepender, vai ter a morte eterna espiritual. É um alerta. O fim dos ímpios, né? É a destruição, é um alerta para a escolha do caminho que trilhamos. Qual é a escolha que você está fazendo? Ah, mas é muita humilhação. Deus, ele é comigo, mas eu estou passando muita humilhação. Mas Jesus se humilhou para que eu e você viesse ter vida. E vida em abundância. Por isso que eu digo, meus queridos, que o Evangelho de Jesus, o foco é o arrependimento. Existia um jovem rico que tinha bens,
era muito rico. Quando Jesus responde a pergunta dele, quando ele diz que ele dava esmola, ele ajudava o próximo, isso, aquilo, e Jesus vai e fala para ele: vende tudo que você tem e dá aos pobres, sigam. Ele olhou para os seus bens, mas não olhou para aquele que pode dar vida eterna. Que eu e você não sejamos assim. Então toda decisão de andar longe de Deus traz consequências sérias e eternas. Quantas pessoas da nossa família, quantos amigos, colegas, quantas pessoas não partiram desse mundo longe da presença de Deus. Aquele familiar que você amava muito, que partiu dessa terra e nunca abriu o coração para ouvir o Evangelho, não ouviu uma palavra da salvação. Esse é o nosso dever. Levar para esse povo a palavra da salvação, do arrependimento. Então eu venho concluindo com 2 caminhos e 2 destinos. Todos estão em um dos 2 caminhos. Ou da justiça ou da perdição. O convite dos Salmos é claro: viva segundo a palavra e ande com Deus. Ande com Deus. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus trabalhar com você. Se arrependa se você estiver em desacordo com a palavra. Eu acho interessante que Deus poderia dar ordem aos anjos para vir doutrinar, pregar o Evangelho para cada pecador. Mas Deus escolheu pecadores para falar da sua palavra, do seu amor, do arrependimento. Escolheu pecadores para falar para pecadores. Eis-me aqui, um pecador. Não sou melhor que você, mas eu almejo estar no céu. Eu gostaria sim de chegar lá no céu e ver você também. Que Deus continue nos abençoando e que a gente possa refletir em tudo isso, se tornar um cristão genuíno. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e tudo que nela há, Pai querido, obrigado por essa manhã, por essa meditação, por esse livro de Salmos que estudamos, que nós possamos refletir e colocar em prática aquilo que estamos aprendendo. Continue abençoando essa família, abençoe essa pessoa que está ouvindo esse áudio, ouvindo e vendo esse vídeo, que possa ter alegria e paz dentro do seu lar. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, meus queridos, que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E até a próxima, se assim Deus o permitir. Desde já peço perdão por algumas vezes estar limpando aí meu nariz, mas eu estou melhorando. E ore por mim. Fiquem com Deus.